Verdade, livro de 2 Coríntios, nós vamos meditar na palavra de Deus antes de cearmos, capítulo 12, no versículo 1. Capítulo 12, versículo 1 em diante, é a leitura que vamos fazer da palavra de Deus, para nessa noite crescermos, evoluirmos, avançarmos e sermos tocados pela presença de Deus. Fica tranquilo, se a caixinha da oferta está passando, você vai passando aí e vai ofertando. Se você não tem sua oferta, ora com sua mão sobre a caixa e diz assim: Deus, abençoa este que do meu lado proporcionou que a casa do Senhor estivesse operando de forma tão maravilhosa e grandiosa. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, irmãos? Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, revela-se a nós essa noite com Tua palavra e com Tua verdade. Que ao meu coração, que ao coração de cada um, não seja o que o pregador quer, não seja o entendimento de estudos, mas seja a Tua essência, a Tua palavra. O homem faz planos, mas Deus escreve o nosso destino. O homem faz os seus objetivos, mas é Deus que permite as suas vitórias. O homem planeja, mas é de Deus todas as intenções do coração. Que a mão de Deus nas intenções que nós temos seja atuante todos os tempos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esta palavra é uma palavra muito falada, muito pregada, uma palavra que vem de frente aos nossos corações para trazer paz, esperança, manifestação, prodígios, poder e maravilha da parte de Deus. Muitos de nós amamos a vitória, a conquista, muitos de nós amamos a solução, muitos de nós não sabemos como lidar com tantas bênçãos que o Senhor manda. Mas a verdade é uma só, que Deus, Ele não tem limite no seu agir e no seu efetuar, para demonstrar o seu amor para com os seus filhos. O limite nosso para demonstrar amor a algumas pessoas são palavras. Para quando você ama mais, você ajuda a pessoa financeiramente. Quando você ama mais, você ajuda a pessoa emocionalmente. Quando você ama um pouquinho mais, quando é um filho, quando é uma filha, você oferece a sua vida. Mas Deus, Ele se entregou, Ele se fez homem, habitou entre nós, para que nós tivéssemos acesso ao que Ele queria, ao que Ele tinha e ao que Ele teria de poder para nos proporcionar.
E este poder, Paulo entendia que não pertencia a ele, que não era um poder que pertencia ao homem, ou seja, a ele, Paulo, que não era um poder que pertencia nem às revelações, muito menos às provisões. Eu sou apaixonado por este texto, quando ele fala no versículo 2, conheço um homem que em Cristo, Paulo estava falando dele mesmo. Como assim conheço um homem que é em Cristo? Ele estava falando dele mesmo. E ele fala assim, que este homem, há 14 anos, e aí vem a maior lição para quem se diz cristão. Quando o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores, um apóstolo que foi até o terceiro céu, ele na sua infinita sabedoria, no seu infinito relacionamento com o eterno, ele fala algo que falta para muitos homens de Deus nos dias de hoje. Ele fala assim, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. É só Deus que o sabe. Nós, como indivíduos, muitas vezes queremos ter resposta para tudo. Queremos ter razão para tudo. Queremos ter em nossas mentes a solução para todas as coisas. Mas aquele que foi até o terceiro céu diz, olha, se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu não sei, isso pertence a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, tem coisa que pertence só a Deus, larga a mão, tá bom? Tem dúvidas que você tem de se lançar, de fazer, que você está buscando revelação, mas a revelação está no coração de Deus e não no teu. E aí quando nós vemos Paulo reconhecendo, no início do texto já essa fraqueza, esse não saber, eu fico imaginando as pessoas que ouviam isso, vendo Paulo pregando a palavra com eloquência, vendo Paulo pregando a palavra com autoridade, vendo Paulo falando algo que era revolucionário para aquele tempo, vendo Paulo falando de um Cristo, que ele esteve junto no céu, de um encontro, de um Peniel, e daqui a pouco Paulo fala assim, tem uma coisa que eu não sei. Eu não sei se fui no corpo, se não fui no corpo, isso aí pertence a Deus, Deus o sabe. Para mim compete contar para vocês o que eu vi e o que foi me permitido falar. Irmãos, não se engane, Deus não dá o mesmo acesso a todos. A alguns Deus dá um nível, a outros Deus dá outro nível, e a outros Deus dá um nível muitas vezes um pouquinho mais baixo. E eu nunca vi quem deseja chegar no nível mais alto chegar. Era tão fácil Deus capacitar Pedro. Era tão fácil Deus orientar os seus discípulos que já tinham andado com ele, que já tinham assistido à crucificação. Mas Deus escolhe um improvável. Alguém que o perseguia. Alguém que, meu irmão, pense comigo por um instante. Quais são as respostas que nós buscamos em Deus que Ele já não tenha te dado? Quais são os milagres e as provisões que nós buscamos em Deus que Ele já não tenha fornecido? Quais são os objetivos que nós buscamos numa vida cristã que Ele já não tenha entregado, que Ele já não tenha nos dado acesso? E aí nós ficamos buscando, e quem busca, encontra, diz a palavra de Deus. Quem procura, acha, diz a palavra de Deus. Quem busca encrenca, acha encrenca. Quem busca problema, acha problema. Quem busca dificuldade, acha dificuldade. Se Paulo disse, não sei se aqui no corpo, ou se lá, esse eu não sei, vou contar para vocês o que sei. Ele estava no início deste texto dizendo, ei, existem coisas que precisam bastar. Existem coisas que precisam ser suficientes. Existem coisas que precisam ser suficientes para me preencher. Quando nós chegamos no Apocalipse, capítulo 20 em diante, e até mesmo nos capítulos anteriores, João fala sobre coisas que ele não podia dizer direito. Ele ficava falando, pisando em ovos. O livro de Apocalipse é escrito assim. Como alguém que estava pisando em ovos, ele falava assim, bom, aqui eu não posso falar disso, mas eu preciso falar daquilo. Tem coisas que vocês, bom, isso aqui eu não posso escrever, então vou escrever de outra forma. Tem até uns memes na internet que diz assim, Deus falando para João, João, escreve isso. E aí João fala, mas o povo não vai entender. Então escreve de outro jeito. E assim foi se adequando para que nós pudéssemos ter acesso.
E aí, quando nós olhamos para o que Paulo começa a fazer, ele começa a dizer que a glória não era dele, que o poder não era dele, que a autoridade não era dele, que ele até sabia falar, que ele até sabia se posicionar, mas que o poder atuante não era dele. Paulo começa a dizer no versículo 7, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esta parte do texto, eu vejo muitas pessoas discutindo horas sobre o espinho na carne. Primeira vez que eu preguei essa mensagem, muito tempo atrás. Hoje no YouTube tem aquele avanço para ir mais rápido, né, de 2 velocidades, 3 velocidades, que naquele tempo não tinha. Aí eu escutei uma mensagem de um cidadão, e hoje a internet é uma maravilha, você clica lá na frente, o vídeo vai para frente. Antigamente não, se você clicasse lá na frente, a bolinha ficava rolando, até chegar lá e não rodava mais, então você tinha que assistir inteiro. Eu assisti um vídeo de 2 horas, de um grande teólogo falando sobre o espinho na carne de Paulo. E ele trouxe uma revelação apostólica daquilo que era o entendimento dele sobre o espinho na carne de Paulo. 2 horas, Gabriel, 2 horas. Eu gostei do vídeo do rapaz, mas não disse nada. Tudo que ele falava, alguns dizem que o espinho da carne é isso. E aí ele falava assim, mas não tem como provar, refutamos aqui. Ele só refutava. Outro diz que o espinho da carne é aquilo, mas não tem como provar. Vamos aqui, porque aqui diz isso. Outros dizem que é aquilo, e eu fiquei 2 horas assistindo aquele vídeo, para ele não chegar no entendimento nenhum, e pôr um monte de caraminhola na minha cabeça. E Paulo inicia dizendo, tem coisa que eu vivi, que eu não compreendi, que eu não sei como explicar, e está tudo bem, está nas mãos de Deus, então está em boas mãos. Muitas vezes nós olhamos para os textos, e buscamos um acerte. Quando nós olhamos no versículo 8, ele começa a dizer, e acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu vejo o que muitos cristãos perdem tempo demais hoje, e o que Paulo não perdia. Ele orou 3 vezes ao Senhor, e a resposta foi curta e a mesma, reparou? Reparou? Ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo uma solução para algo que incomodava ele. Meus irmãos, se fosse no dia de hoje, ele poderia ter usado o item pedra no sapato, é o que nós usamos hoje, né? Tem uma pedra no meu sapato que não para de me incomodar. Um espinho na carne, uma dor, alguma coisa. E ele ora ao Senhor, e o Senhor fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu fico olhando a inteligência deste homem. Se o poder se aperfeiçoa na fraqueza, bora lá viver fraqueza. Se o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que eu sou fraco, então vejam aqui, eu sou fraco. E aí nós vemos que o mundo não quer isso. O mundo quer ser forte. O mundo quer ser bacana, o mundo quer ser joia, o mundo quer ter força, quer ter o que dizer, quer ter o que falar, quer ter respostas para tudo, quer ter uma visão revelada de tudo. Mas quando nós vemos que Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmão, deixa eu dizer o que diz o versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas injúrias, pelo que sinto prazer nas necessidades, pelo que sinto prazer nas perseguições, pelo que sinto prazer nas angústias. Meio esquisitão esse Paulo, né? Meio esquisitão. Porque não tem como sentir prazer em coisa ruim, em coisa que não dá prazer, em coisa que não alimenta. Aí eu pego, quando Jesus Cristo fala, nenhum problema, nenhuma dificuldade será posta sobre vós, ou será colocada sobre vós, ou será vivida por vocês, que vocês não tenham a força para suportar. Quem é a nossa força? É Jesus. Quem é o poder? É Jesus. Quem tem autoridade? É Jesus. E aí Paulo completa o texto dizendo, por amor de Cristo,
porque quando estou fraco, então eu estou forte. Sabe, meus irmãos, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz ao pé da letra assim: porque quando estou fraco, ouça bem, estou fraco, sou forte. Estar e ser. Eu vim nessa noite dizer para você que não interessa como você está, interessa quem você é e quem você permite ser através de Jesus praticando na tua vida. Porque quando a palavra de Jesus se torna real, quando a palavra de Jesus se torna verdade, quando a palavra de Jesus se torna atuante, nós começamos a viver essa verdade. Eu sempre entendi que Paulo sabia a solução para aquele espinho. Sabia sim. Paulo sabia qual era a solução para aquilo que o afligia. Paulo sabia sim o que era que iria solucionar o problema dele. Paulo sabia qual remédio tomar. Paulo sabia o que fazer. Paulo tinha sim a certeza do que ele fazia iria solucionar. Ei, Paulo sabia a solução para o espinho. Ele sabia. E ele foi na solução. Ele orou ao Senhor. E aí nós vemos que o Senhor não projeta em Paulo a cura. O Senhor não projeta em Paulo a libertação. O Senhor não projeta em Paulo um prodígio, uma maravilha. Eu costumo dizer muitas vezes que quando a gente está passando por uma luta muito grande, é para testemunho. A luta é grande, essa luta vai servir para testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe algo que é sobre o que eu estou falando nessa noite, chamada vontade permissiva de Deus. O que Deus permite em sua vida virará testemunho. O que você faz, o que você buscou, o que você se envolveu, na tramóia que você alcançou, vai ser testemunho teu, tá bom? Sem a provisão de Deus. Porque quando nós buscamos a soberba, quando nós buscamos a excelência, quando nós buscamos o prodígio, quando nós buscamos a força, que esta força seja projetada em nós. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos uma parte que incomoda muitos cristãos. A mim não me incomoda, mas incomoda muitos cristãos. A mim não faz diferença nenhuma, mas incomoda muitos cristãos. A mim não estou nem aí, mas uns choram por causa deste texto, quando diz assim: a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Meu irmão, as pessoas são acostumadas a dizer: o diabo se levantou, o diabo se projetou, o diabo se manifestou, o diabo está me perseguindo, o diabo está isso, o diabo está aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem conhece o Deus que serve sabe que o diabo se levanta só se for para cair, que o diabo se posiciona só se for para se disposicionar, que o diabo faz só se for para desfazer, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem tenho servido, e é esse que eu sirvo, e esse que eu adoro, e esse que eu deposito minha confiança e minha vida. Nunca perdeu uma batalha sequer, e não é na minha vez que ele vai perder e ser derrotado para o diabo. Paulo fala: vai me esbofetear, vai me incomodar. O diabo vai te incomodar, sabe por quê? Ele não tem poder de tocar em você, mas ele sabe onde dói. E esse é o mistério. E esse é o segredo de Paulo. E isso é o que Paulo tenta, o que Paulo faz e o que Paulo deixa ensinado para nós. Ele está dizendo para nós: ei, o diabo não pode me tocar, mas ele sabe onde dói. O diabo não tem poder de te tocar, meu irmão. Se você é lavado, remido, se você é alguém que escolheu o caminho de Cristo, o diabo não pode te tocar, mas ele sabe onde dói. Ele sabe exatamente onde estão tuas feridas expostas. Ele sabe exatamente onde é que te incomoda. E aí você fica: ai, a luta é sempre pela mesma porta, pastor. Mas é claro, o diabo sabe onde dói.
Ai, pastor, eu não consigo achar um esposo, não consigo achar um cônjuge, eu tento, e não dá. Mas é claro que tem coisa na tua vida que você vai ficar pelejando, porque você está dando um valor desnecessário a um poder atuante que já perdeu lá atrás para Deus. Tudo que você não consegue solucionar, pare e coloque nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo casar. Quem sabe Deus te separou para ser solteiro? Você foi sorteado. Você vai ser solteiro mesmo. Quem sabe Deus te separou para titia, titio. Qual é o problema disso? Vai morrer por causa disso? Eu só vou morrer se perder o amor de Jesus. E aí nós vemos que quando o diabo sabe onde nos tocar, onde nos provocar, onde dói, ele tenta. Não acho que o diabo não tenta tocar em você. Não acho que o diabo não tenta tocar em tua vida. Não acho que o diabo não vai se projetar para desvalorizar o que Deus fez para você. E aí Paulo fala que o poder que ampliado é na fraqueza. Paulo tem uma visão clara. Ele tem uma visão clara. Ele tem uma visão clara do problema. E ele tem uma visão clara da solução. Mas preste bem atenção que não funcionou. Não funcionou. Ele poderia ser crente frustrado. Alguém aí é crente frustrado? Ele poderia ser um crente frustrado, porque quando ele colocou a máquina para girar, ele falou assim: eu sei do problema e sei da solução, bora! Não foi, bora nada, para aí, não deu certo, não funcionou, não resolveu, não saiu a dor, não saiu o incômodo, continuou sendo esbofeteado. E Paulo olhou e fez a oração 3 vezes. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe o que fazer no tempo da dificuldade, é porque você não lê a Bíblia. Se você não sabe o que fazer no tempo da opressão, é porque você não lê a Bíblia. Busque ao Senhor em tempo e fora de tempo, e todos aqueles que o encontrarem, encontrarão salvação, força para a vida. Existe sim segredo para viver bem, e não está na vitória. Existe sim segredo para viver bem, e não está no sucesso. Existe sim como ter uma vida boa, plena, e ela não está nos resultados positivos que vamos alcançar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo orou a primeira vez. Tem muita gente que não ora nem a primeira. Paulo orou a segunda vez. Tem muita gente que não consegue chegar na segunda vez. Paulo orou a terceira vez, tem gente que já desistiu na segunda. Mas Paulo não deixou de viver o relacionamento com Deus por conta de orações não respondidas. Paulo não deixou de viver a sua vida de intimidade com Deus por conta de incômodos que não foram solucionados. Paulo não deixou de seguir a Deus. Veja, meu irmão, Deus, Ele nos deixa corajoso, valoroso. Deus nos deixa cheio de vontade, mas nós precisamos permanecer. Quando nós olhamos para outros textos, quando fala a palavra de Deus que o pai corrige o seu filho, quando fala a palavra de Deus que o pai ensina o filho, quando fala a palavra de Deus que o pai exorta o filho, quando fala a palavra de Deus que o pai, ele até mesmo dá uma permissão muitas vezes para que alguém toque em seu filho de forma de correção, permitido pelo pai. A gente não gosta, porque a gente não gosta de instrução, a gente gosta de bênção. A gente não gosta de escola, a gente gosta da formatura. A gente não gosta de aprender, a gente gosta de ensinar. E muitas vezes, quando nós olhamos para a vida, nós descobrimos que existe espinhos em você, que Deus permitiu como um regulador. Repete comigo assim, fala regulador. Sabe para que serve um regulador? Vou te explicar. Quando o som está muito alto e está provocando teus tímpanos aí, o problema está no regulador. Quando o som está muito baixo e você não está ouvindo direito, o problema está no regulador. Quando o esposo é muito brabo e só xinga e briga com a mulher, o problema está no regulador. Quando o esposo é muito manso e fica frouxo perante o casamento, o
problema está no regulador. Quando você é multado na rodovia, problema está no regulador. E já vou fazer um desabafo. Irmão, radar de 60 é 60, tá bom? Não passa 20. É o regulador de 60. É 60. E não passa 80, porque o regulador está dizendo 60. Passa 60, pelo amor de Deus. 55, sabe? Por aí. Vê um regulador, para o carro. Já passou por uns problemas assim? Chega no radar de 60, a pessoa vai a 20. E a carretão vindo atrás. Precisando frear, segurar. É 60, meu irmão. Tem muita gente que não tem regulador na vida. E quem não tem regulador na vida nunca terá regulador de Deus sobre você. O que estava acontecendo no texto era que o regulador de Deus era o espinho. Deus tinha permitido um regulador na vida de Paulo. Está muito alto, Paulo? Vai lá, dá uma apertadinha aí. Está muito baixo, Paulo? Vai lá, dá uma afrouxadinha aí. Meu irmão, tem coisas que Deus usa como regulador em nossa vida. E Paulo fala que o regulador dele ainda era um mensageiro de Satanás. Sabe, meus irmãos, tudo que incomoda, nós temos o costume de jogar nas costas do diabo. Já reparou nisso? Deixa eu perguntar para você, teu salário é baixo por causa do diabo ou por causa de você? Diabo, pastor. Pois é, mas tem uns que nem conhecem a Cristo, foram lá estudar, adquiriram conhecimento, se formaram. Será que o diabo está favorecendo eles? Tem muitas coisas que o homem ama jogar nas costas de Deus, mas é a responsabilidade integral do homem. Aí nós olhamos e vemos que Paulo era alguém de revelação, e esse regulador permissivo por Deus. E eu digo para você, de novo, o diabo não pode tocar em você, mas ele sabe onde dói. E deixa eu dizer para você, que o que está doendo hoje, em muitos cristãos, é esse regulador. É o equilíbrio. É o ponto certo. Hoje não tem mais, né? Não tem mais. Mas eu tinha um Fusquinha. Fusca eu nunca tive, mas uma vez eu tinha um Fusquinha que a gente ganhou para sortear aqui na igreja. Tinha um Fusquinha, irmão Adriano, lembra do Fusquinha, irmão Adriano? Fusquinha prata, bonitinho. Que dó de quem ganhou aquilo. Verdade, irmãos, porque eu era o cara que recolhia o Fusquinha. Colocava o Fusquinha na rua e levava o Fusquinha para dentro. E ninguém usava aquele Fusquinha. Fusquinha só era para o sorteio, né, que nós estávamos em construção, e o irmão deu o Fusquinha para a igreja. Depois descobrimos que tinha tanto documento atrasado do Fusquinha, que se nós tivéssemos dado outro Fusca, era mais barato do que acertar os documentos do Fusca, mas tivemos que acertar os documentos do Fusca, mas tá bom. Aí, aquele Fusquinha tinha um probleminha, nunca funcionava aquele trem lá. Nunca funcionava. Quem tem Fusca aqui, ou já mexeu com isso, sabe, o regulador, quando está com um problema ali, não tem o que faz o Fusca funcionar. Se liga ele, ou ele fica acelerado demais, ou ele fica fica apagando, ou ele fica, ou ele não funciona. E aí você vai lá no reguladorzinho atrás, você vai enjeitando, e vai. Aí o mecânico acha o ponto do Fusca. Achei o ponto. O ponto em que, quando tiver em ponto morto, vai funcionar sem apagar e sem ficar acelerado. Aí a gente trazia o mecânico vinha aqui, ajustava o Fuscão, show de bola. No outro dia eu ia bater, não pegava o Fusca. Ia atrás do mecânico. Onde você veio e me arrumou esse Fusca aí? E agora o Fusca não funciona de novo? O cara olhou para mim e falou assim, é que hoje está frio, onde estava quente. Eu falei, o Fusca tem temperatura? Ele olhou, tem. Se nós regular assim, ele não funciona assim. Se nós não regular daquele outro jeito, não funciona do outro jeito. Eu falei, cara, e como é que eu me faço para me ver livre de você? Ele olhou para mim e falou, venda o Fusca. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem problemas na sua vida que vão ser igualzinho Fusquinha. Eles vão voltar,
de acordo com a estação e temperatura que você esteja vivendo. E a única solução para você é Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo. Tem gente que é bom na oração, tem gente que é bom na vigilância, tem gente que é bom em buscar a Deus, tem gente que é bom em se sentir amado. Mas quando nós estamos no campo de batalha do mundo, é necessário ser bom em suportar as lutas. Deus, Ele não dá batalhas boas para soldado raso. Ele não dá batalha boa para soldado raso. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um pelotão do exército americano de mulheres. E esse pelotão do exército americano de mulheres era um pelotão apenas na propaganda. Elas não iam para o campo de batalha. Elas não tinham força, os coronéis generais diziam que elas não tinham forças para lutar, para guerrear. Então elas não iam para o campo de batalha. Elas eram treinadas, elas eram capacitadas, elas eram colocadas em treinamento, mas não iam para o campo de batalha. Porque dizia o general que elas não tinham forças para lutar, inteligência para vencer. E aí, quando nós olhamos para esta história, aquelas mulheres, como não tinham o que dar para elas de serviço, deram um serviço para elas de carteiro. Agora, elas foram servir na Europa para serem correio. Elas iam lá e pegavam a carta e mandavam para o destino certo. E muitas morreram nos caminhões do correio, levando as cartas. E aí, quando a guerra acabou, um dos soldados que foi condecorado, no seu agradecimento disse assim: eu só permaneci em pé pelas correspondências que a minha família mandava. Eu só consegui vencer aquela batalha, porque quando chegava em mim a informação de que minha família estava bem, quando chegava em mim a informação de que a guerra não estava sendo perdida, ao contrário, a gente ainda estava vencendo, eu criava forças para ver meus filhos de novo, porque eu sabia que eles estavam escrevendo cartas para mim, dizendo que eles queriam ver o seu pai de novo. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que você deseja da tua vida, mas eu sei que o que Deus permite é para o teu crescimento, é para a tua evolução. Então não recuse nada que vem da parte de Deus. E aí nós vemos que o espinho incomoda, mas não mata. No caso de Paulo, né? No caso de Paulo. Porque tem muito espinho nos incomodando hoje, que está matando muito cristão. Tem muito espinho que não vai fazer diferença nenhuma, que está matando muito cristão. Tem muitas coisas que acontecem na igreja, que acontecem na tua família, que acontecem no teu trabalho, que acontecem na sociedade, que no final da história não vai fazer diferença nenhuma, mas está matando muito cristão. O que mata não é o espinho, porque o espinho na vontade permissiva vem para regular. O que mata é a tua falta de entender que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. O que mata o cristão é desistir da batalha. O que mata o cristão é parar, porque o que Paulo dizia, eu sou fraco, então, quando eu estou fraco, então sou forte. Se Deus não tinha o desejo de tirar o espinho de Paulo, por que deixou lá? Por que pôs? Não foi Deus quem pôs, foi vontade permissiva. Foi vontade permissiva. Se Deus nessa noite não for o teu Senhor, teu espinho será. Não se preocupe. Se Deus não for o teu Senhor, o teu problema será. Se Deus não for o teu Senhor, tua dificuldade será. Se Deus não for o teu Senhor, os problemas serão. O diabo não pode te tocar, mas ele sabe onde dói. E não se preocupe. Tem muita gente que sabe pôr o dedo na ferida,
Você conhece alguém que sabe pôr o dedo na ferida? Tem algum amigo teu que quando ele quer te provocar, ele sabe o que falar? Tem alguma esposa, algum esposo que quando quer dar o certo seria uma apimentadinha, mas quando quer dar uma alfinetadinha, sabe o que fazer? Tem algum filho que sabe a palavra-chave para irritar mãe e pai? Tem algum pai e mãe que sabe a palavra-chave para tirar o filho do sério? Eu tenho a palavra-chave para tirar minha filha do sério agora. É só falar emprego, ela surta. 18 anos, eu falo emprego, pá, que? Ficou louco? O diabo sabe onde dói. Então diz para ele, diabo, pode tocar aí, porque onde eu estou fraco é que eu sou forte. Eu aprendi a duras custas, e as pessoas mais chegadas a mim sabem disso. Eu não tenho problema com quem fala de mim, eu não tenho problema com quem bate em mim, eu não tenho problema com quem olha que falam bastante e batem bastante, não tem problema. De vez em quando eu escuto, e eu ainda vejo se tem lógica. Se tiver lógica eu mudo, sem problema nenhum. Eu não tenho problema com crítica, não tenho problema com falatório, eu não tenho problema com afronta. Eu não tenho problema com gente que tenta derrubar, eu não tenho problema com gente que passa a perna. Não que eu sou igual ao Paulo, não chego nem nos pés dele. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei o Deus que eu sirvo. E fora o meu Deus não existe outro. O meu Senhor é o Deus que eu sirvo. E se a minha vida é para glorificar o nome dEle, Ele vai cuidar de mim. Então, eu concluo esta palavra. Eu concluo este texto dizendo que se a graça do Senhor te basta, se a presença do Senhor é o teu prazer, se as coisas do Senhor te são suficientes, que você não tema a luta, nem a dificuldade, nem os que se levantam contra ti, nem as opressões, nem as facilidades, nem as coisas boas e nem as coisas ruins, nem aquilo que vem para tirar, nem aquilo que vem para trazer, que você não tema nada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo um dia deu sua vida sobre você, e tudo que Ele fez sobre você é para te tornar. Paulo tinha um espinho, mas ele sabia que aquele espinho, ele iria se tornar evolutivo para ele ser alguém segundo o coração de Deus. E eu concluo esta palavra com o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E agora eu vou desacelerar, e gostaria que você fechasse seus olhos, para ouvir o versículo 4 em diante. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, então será aniquilado. Com os seus olhos fechados, se tem algum espinho, pede ao Senhor que Ele retire. E se Ele não retirar, entenda que é parte
do que o Senhor tem a fazer em sua vida.